Olá pessoal, meu nome é Felipe Martoni, sejam muito bem-vindos ao curso de Filosofia das Ciências Naturais 2, eu vou ser o professor de vocês ao longo desse semestre. E nesse curso a gente vai estudar e vai se debruçar sobre algumas das principais questões pelas quais se interessaram os filósofos da ciência durante o século XX. O curso está dividido em duas partes, a maior delas, que vai ocupar a maior parte do semestre, vai seguir mais ou menos a ordem cronológica do desenvolvimento da filosofia da ciência no século XX, começando com o positivismo ou empirismo lógico e terminando com o pós-publicação da estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn. E a segunda parte do curso está organizada em torno de alguns temas da filosofia da ciência. O primeiro deles é a natureza da explicação científica, né? A gente vai investigar o que é a explicação científica. O segundo desses temas é o debate entre realismo e instrumentalismo na ciência. E o terceiro tópico vai ser voltado a críticas à ciência. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. A vida moderna é bastante curiosa. Você está vendo esse vídeo num dispositivo eletrônico que recebe algum sinal de satélite ou de uma fibra ótica, se você tiver num computador. Você vai à farmácia comprar antibióticos, a farmácia é iluminada por luzes de LED e você sai carregando seu antibiótico num saco plástico. Você chega em casa e se deita no sofá para ver o noticiário numa TV Smart e você escuta sobre um derramamento de óleo na costa brasileira e fica revoltado. Todos esses aspectos da nossa vida que nos parecem tão banais ou tão sem importância, se você parar muito bem para pensar, eles são extraordinários, eles não têm nenhum precedente na história humana. Sejam eles bons, ruins ou simplesmente indiferentes, nós devemos eles à ciência. Eles são todos produtos da ciência. Então o modo como vivemos nossas vidas, o modo como moldamos o nosso ambiente, o que a gente sonha, o que a gente teme, tudo isso é influenciado pela ciência e os seus produtos. O Arthur C. Clarke, o autor de 2001, A Odisseia no Espaço, que também era cientista, ele tem uma frase famosa que é conhecida como a terceira lei de Clarke, que diz que toda tecnologia que é suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então, se o Clarke está certo, os nossos antepassados, se eles olhassem para nós agora, eles com certeza pensariam que vivemos numa época recheada ou impregnada de magia. Mas, mesmo com a importância tremenda que a ciência tem na nossa vida, dificilmente a gente para pensar nela com cuidado e dedicação. Como eu disse, ela é tão naturalizada, ela é tão comum para o nosso modo de vida, que ela frequentemente fica em segundo plano, sem chamar a atenção para ela mesma. Mas, em algumas ocasiões, a ciência fica sob os holofotes do mundo inteiro. A bomba de 1945 em Hiroshima, o passeio espacial do Yuri Gagarin e o subsequente pouso na Lua dos Estados Unidos, a clonagem da ovelha Dolly, todos esses são momentos históricos onde o triunfo ou a infâmia da ciência fica completamente em evidência no debate público. E agora, em 2020, nós vivemos outro desses momentos em que a ciência fica à mostra e torna-se um ponto central do debate público. Essa situação bastante extrema que nós estamos vivendo agora deixou a gente bastante sensível a questões bastante profundas sobre a natureza da ciência e o seu papel como vela no escuro, nas palavras do Carl Sagan. Um exemplo muito vívido é esse. O modelo epidemiológico do Imperial College em Londres mudou radicalmente a maneira que o governo britânico estava conduzindo a crise do coronavírus no Reino Unido. E esse estudo teve repercussões globais, afetou a maneira com que as pessoas do mundo inteiro enxergavam a seriedade dessa pandemia. E no Brasil não foi diferente. Se vocês acompanharam a polêmica de uma das primeiras lives, ou a primeira live, se eu não me engano, do Átila Yamarino, vocês viram a repercussão que esse estudo teve. Ele estava visivelmente abalado e muitas pessoas vendo aquele vídeo passaram a se comportar de uma maneira completamente diferente. Mas como que a gente sabe que os resultados desse modelo são realmente confiáveis? Como que nós sabemos que o resultado de um modelo qualquer, seja ele epidemiológico, um modelo econômico, um modelo ecológico, como que a gente sabe que os resultados dessas coisas são confiáveis o suficiente para basear políticas públicas? Pior ainda, como é que modelos matemáticos, que são coisas abstratas e bastante idealizadas, são capazes de dizer alguma coisa sobre a realidade concreta? Essa é uma pergunta bastante séria,
Porque, como nós vimos nesse caso do modelo do Imperial College, a ciência não só nos dá poder sobre a matéria, mas indiretamente, via mão do Estado ou outras entidades, ela nos dá poder sobre as pessoas, visto que o governo, baseado nesse estudo do Imperial College, mudou completamente o tipo de abordagem ao coronavírus. Dizer que algo é científico ou cientificamente comprovado é colocar esse algo na mais alta conta em termos de prestígio, confiança e segurança. Não existe uma credencial epistêmica mais elevada do que o título de ciência para uma determinada prática, atividade, produto ou peça de pesquisa, seja lá o que ela for. Mas por que a ciência tem todo esse prestígio? A ideia comum é que a ciência tem todo esse prestígio e ela entrega resultados muito confiáveis porque ela segue certo método. Mas qual é a natureza desse método? Que método é esse? Todas as ciências seguem esse mesmo método? Seja, por exemplo, a epidemiologia, ou as ciências sociais, ou a astrofísica? Existe um método em comum a todas essas ciências? E outra questão muito importante que é levantada pelo debate muito quente sobre a eficácia da hidroxicloroquina aqui no Brasil é sobre a natureza da evidência científica. Dá uma olhada nesses vídeos. Eu não quero esquecer, porque você mencionou que Bolsonaro mostrou a caixinha de hidroxicloroquina, né? Em todo o noticiário que eu ouvi, o meu colega repórter diz assim, mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica. E o cara está na frente do presidente, que é a comprovação científica de que o uso da hidroxicloroquina dá certo. Eu acredito que todo médico tem o melhor do seu paciente em vista, que é o melhor para o seu paciente, mas que não entende como funciona o método científico, não entende qual é o caminho para se fazer um medicamento, não entende o que é um teste clínico randomizado, duplo cego, com grupo placebo, esse palavrão todo que a gente usa para dizer simplesmente que um teste clínico comprova se aquele remédio funciona ou não. Muito se fala sobre evidência nesse debate, mas o que exatamente constitui evidência? O que conta como evidência para uma determinada teoria ou para uma determinada hipótese? Quanto de comprovação é necessário? Quanto nós precisamos observar a realidade? Ou quantos experimentos nós precisamos fazer para corroborar ou refutar uma determinada teoria ou hipótese? Agora imagine que a sociedade esotérica da Casa do Chapéu resolve escreve um projeto para pedir financiamento para o governo para conduzir uma pesquisa sobre a relação entre o mapa astral dos pacientes e o desenvolvimento da Covid-19 no seu corpo e a progressão da doença no corpo. Todo mundo, ou muitos de nós, diríamos que essa pesquisa não deve receber financiamento público. Mas por que não? Qual é a diferença entre a astrologia e uma ciência como genuína, que a gente reconhece mais facilmente como ciência, como a astronomia ou a cosmologia? O que exatamente separa o que distingue essas duas práticas? Porque imagine que esses sujeitos da sociedade esotérica, eles são muito bem intencionados, eles não têm a intenção de enganar ninguém, eles realmente acreditam naquilo. E por que eles não devem ser financiados enquanto um departamento de física médica, por exemplo, deve? Então a questão é, o que faz algo ser ciência? O que torna esse algo uma prática científica? Por que certas práticas esotéricas, misticismo, astrologia, iridologia e outras práticas são consideradas pseudociências e não merecem receber verba estatal? Esse debate não interessa só as pessoas que são defensoras da ciência, mas também interessa as pessoas que defendem ou advogam essas outras práticas. Porque justamente para defender essas práticas, como produtoras legítimas de conhecimento, como produtoras de conhecimento genuíno, mas um outro tipo de conhecimento, elas precisam entender os limites e a natureza da ciência justamente para defender que a ciência não é a única fonte de conhecimento sobre o mundo. Então, esse debate sobre a natureza e a distinção entre ciência e pseudociência, ele interessa não só aos defensores da ciência, mas também aos praticantes desses métodos alternativos. Então, a filosofia da ciência é inescapável para esses grupos. Todas essas questões são muito importantes e o momento atual ressalta a importância delas de uma maneira bastante dramática. E elas são apenas algumas das questões colocadas pela filosofia da ciência. E algumas dessas questões nós vamos abordar nesse curso. Como esses exemplos mostram, todas essas questões têm uma importância prática tremenda.
Elas são interessantes por si só, mas elas têm consequências na vida real. Por exemplo, dependendo de como nós decidimos o que conta como ciência e o que é pseudociência, pode determinar se aquela prática vai receber verba estatal ou não. Do mesmo modo, o tratamento com a hidroxicloroquina, se ele recebe a etiqueta de ciência, ele está legitimado. Nós estamos dando a esse tratamento a mais elevada credencial epistêmica possível. E isso pode ter consequências boas tanto quanto desastrosas. Então são questões que literalmente são, em muitos casos, são questões de vida e morte, como nós estamos vendo nesse momento atual. Tudo isso mostra a importância tremenda que a filosofia da ciência tem, porque todas essas são questões urgentes que precisam ser respondidas ou precisam ser investigadas com cuidado e diligência para que a gente possa construir uma sociedade, já que a ciência é praticamente onipresente na sociedade moderna, para que nós possamos construir ou pensar uma sociedade melhor.